Aparece meu pé? Não, pé. Oh, que beleza. Lá em casa. Eu não gostava, porque se ela tá fora do padrão, Esse negócio de ela raça é a maravilhosa. exigência de que mulheres sejam... Não é mais um mimimi como todo mundo acredita. Você se sente asfixiada diante de todos os compromissos que assume? Você acha que você não dá conta de tudo que você decidiu que faria? Você acha que às vezes deveria fazer menos e fazer melhor as várias atividades do dia a dia? Pois é, minha filha, pode ser que você tenha a Síndrome da Mulher Maravilha. A Síndrome da Mulher Maravilha talvez seja um nome novo para uma tendência que nós mulheres temos ao longo da história. Essa tendência de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, bem feito, sem desagradar ninguém. A gente tem que se manter bonita, malhada, magra, bem informada, com a família em dia, com a carreira em dia, bem-humorada, acima de tudo, dando conta de tudo. E nessa pequena jornada rumo à perfeição, a gente acaba se perdendo e perde tanto saúde física quanto saúde mental. A Síndrome da Mulher Maravilha nada mais é do que a manifestação de uma sociedade que exige que a mulher dê conta de várias áreas da própria vida o tempo todo. A gente acaba internalizando essas cobranças e, acima de tudo, a gente acaba vivendo com culpa, porque é física e psicologicamente impossível fazer tudo ao mesmo tempo agora. Historicamente, coube às mulheres nas sociedades patriarcais o cuidado com a casa, com a família, com os filhos. É o que a gente chama, dentro da teoria marxista mais moderna, de trabalho invisível. Todo aquele trabalho que a gente faz no ambiente doméstico e que não é remunerado, né? Infelizmente, na sociedade capitalista, a mulher que cuida da casa não é vista como uma trabalhadora de verdade. Mesmo as mulheres que fazem isso profissionalmente, as domésticas, são vistas como menos profissionais. E o que é interessante é que, supostamente, como uma superação do sistema capitalista e uma superação do machismo estrutural, a gente ganhou o mercado de trabalho. Só que a gente ganhou o mercado de trabalho e não abandonou as tarefas domésticas. Então, além de uma boa dona de casa, uma boa mãe, a gente precisa ser uma boa profissional. A gente ainda ganhou, por exemplo, as redes sociais. E além de tudo, a gente tem que estar o tempo todo bem informada, publicando, feliz. Olha o nível de exigência a que a gente se submete e a que a gente é submetida. O fruto dessa sociedade que exige da gente o tempo todo o sucesso nas mais diversas áreas é a Síndrome da Mulher Maravilha, porque a gente acaba naturalizando o fato de sermos supostamente multitarefas. O que eu acho mais interessante, como uma das causas que está aí, é o fato da gente nem mesmo reclamar de ter que fazer tanta coisa, porque historicamente a gente teve o nosso espaço social muito limitado. A gente era só dona de casa, não que isso fosse pouco, mas isso era menos do que poderíamos ser ao longo da história. Só que na hora que a gente conquista o mercado de trabalho, a gente conquista o mundo das artes, da cultura, da produção, a gente começa a adicionar tarefas e a gente esqueceu ou perdeu a habilidade de dividir tarefas. E no final das contas, isso é muito injusto, tanto com a gente quanto com as pessoas que nos cercam. Quando a gente se cobra uma família perfeita, uma casa perfeita, uma carreira perfeita, uma aparência perfeita, uma vida social perfeita, no final das contas, a gente não vai dar conta. E o que a gente ganha com tudo isso? O adoecimento. No meu caso especificamente, nos últimos anos, eu tenho feito 1 milhão de coisas. Semana passada, por exemplo, eu tive uma reunião que me mostrou que talvez a Síndrome da Mulher Maravilha fosse o grande tema do texto desta semana. Por quê? Eu tive que fazer um levantamento e fazer uma listinha de todas as coisas que eu tenho feito. E aí eu fui fazer a listinha. Eu corro, eu tenho uma casa e um marido, e eu quero cuidar bem do meu marido. Eu tenho uma carreira em sala de aula. Eu tenho algumas ONGs que eu apoio e que eu ajudo a dirigir. Eu tenho um negócio novo que está se iniciando. Eu tenho uma preocupação com a minha saúde física, então eu faço atividade física, eu me cuido, me alimento bem. Além disso, eu ainda estou preocupada em me manter informada, eu gosto muito de política, muito de sociedade. Eu quero ser uma moça inteligente e bem informada, então eu quero saber quais são os rolês culturais, sociais, artísticos e políticos. E, gente, eu fico soterrada debaixo disso tudo. E aí, literalmente, eu adoeci, né? Na semana passada, eu tive uma laringite. Eu achei muito simbólico que fosse uma laringite, por quê? A gente vai engolindo, 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 engolindo todos os pepinos, todos os sapos, todas as obrigações, e a gente não se dá o direito de respirar.
E aí na semana passada, literalmente, o meu sistema respiratório entrou em pane. Eu fiquei sem voz, eu não conseguia engolir, entre outras coisas. Mas não é a primeira vez que eu adoeço, devido à síndrome da Mulher Maravilha. Eu desenvolvi, uns anos atrás, um transtorno, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é predominante entre mulheres. A TAG, que é o apelido desse transtorno, tem dobro de chance de acontecer se você é uma mulher na faixa dos 30 anos. E eu não acho que isso é à toa. Eu acho que a mulher, quando chega numa certa idade, e eu estou ali um pouco depois dos 30 anos, a gente exige dar conta de tudo. E como a gente trabalha o tempo todo com essa ideia de eu tenho que conquistar mais, porque eu tenho que recuperar uma história em que eu fiquei para trás, e ao mesmo tempo eu tenho que dar conta disso tudo e me mostrar bem-sucedida, feliz, no final das contas o corpo desiste. Uma das coisas que eu tenho mais me preocupado é o papel das redes sociais nisso. Na semana passada, quando eu fui fazer uma listinha das coisas que eu fazia, eu fiquei pensando qual que é o impacto de eu publicar nas redes sociais tudo o que eu faço. E a sensação idealizada e completamente irreal que isso passa para as outras pessoas de que eu dou conta de tudo isso. E aí eu estava conversando outro dia com um grupo de amigas e a gente estava conversando sobre as blogueiras, né? Elas são todas lindas, gostosérrimas, bem vestidas, os maridos são fofos, cheirosos, os filhos são bem comportados, elas se alimentam bem, elas fazem atividade física, mas aquilo é a fatia da realidade que elas nos permitem ver. E aí, no final das contas, eu acho que a gente está vivendo uma grande distorção. A gente tem acesso ao mundo idealizado da outra, ao mundo real nosso, e a gente compara esses dois mundos que são completamente contrários. E aí, nessa semana que eu fiquei parada, porque eu não estava muito bem, eu assisti quase toda a série Big Little Lies. E na série Big Little Lies tem uma personagem, que é uma personagem de que eu gostei muito, que é a Celeste, e que ela tem supostamente a vida perfeita. Ela tem um marido lindo, 2 filhos educados, ela se veste bem, ela mantém atividade física, a vida sexual dela é perfeita, ela tem uma vida social, ela já teve uma carreira maravilhosa, mas nos bastidores ela vive um problemão de que ninguém sabe. E ela tem dificuldade de se abrir com os outros a partir do momento em que as pessoas projetam sobre ela a ideia de sucesso. No fim das contas, uma das principais origens dessa síndrome da Mulher Maravilha é a gente se comparar com a outra. Olha o que ela consegue fazer, olha o que ela construiu, olha aonde ela chegou na carreira, na vida pessoal, na vida familiar. E isso não é justo. A gente tem que sempre pensar que aquela mulher, para chegar ali, contra o patriarcado, contra a falta de uma divisão igualitária das tarefas, ela teve que se sacrificar muito. E cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E aí, já que eu já mencionei a série, eu queria fazer uma listinha de coisas para serem lidas, vistas e refletidas para você começar a pensar na sua própria síndrome da Mulher Maravilha e como você pode desconstruir essa imagem e ajudar a sua companheira, a sua mana a desconstruir. Então eu começaria pela série Big Little Lies, que é uma série da HBO, que conta a história de um grupo de mulheres numa cidade de classe média alta e que elas vão vivendo conflitos a partir do momento em que elas assumem, no mínimo, uma dupla jornada de trabalho, que é comum a várias de nós. A vida profissional e a vida doméstica. Afinal de contas, tenhamos filhos ou não, a gente tem uma casa para manter. Mesmo que sejamos solteiras, a gente tem um lar que deve ser organizado, limpo, mais ou menos ajeitado. E aí é muito difícil para elas, e quase todas têm filhos, conseguir conciliar vida profissional e vida pessoal. Além disso, a gente observa na série uma preocupação muito grande com a questão da estética, porque você tem que ter uma família bonita e feliz, uma casa limpa e arrumada e o seu corpo tem que refletir. E é muito interessante que um dos aspectos da síndrome da Mulher Maravilha é uma preocupação com a higienização. Não apenas higienização no sentido de estar limpo, mas de tirar todos os ruídos, todos os conflitos. A gente tenta o tempo todo projetar uma ideia de tá tudo bem, tá tudo harmônico. Então eu assistiria Big Little Lies, presta atenção na personagem da Nicole Kidman, que tem supostamente a família mais perfeita do seriado. Para não ficar numa discussão só sobre a questão feminina, eu acho que a gente tem intensificado uma tendência feminina, considerando que a gente está numa sociedade que exige alto desempenho o tempo todo de todos nós. E nesse sentido, leitura excelente para as férias, porque é um livro curtinho, uma linguagem relativamente tranquila, que é o
Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Eu já falei dele aqui algumas vezes. É um filósofo contemporâneo que vai refletir sobre o quanto que o pós-capitalismo, ou seja, o capitalismo contemporâneo, transforma todos nós e as nossas vidas em produtos. A gente se vende o tempo todo como um objeto de sucesso, um objeto de eficiência, e na busca por projetar sucesso, eficiência e alto desempenho o tempo todo, a gente se exaure. Então, Sociedade do Cansaço é sobre essa sociedade que exige que a gente tenha um alto desempenho nas mais diversas áreas. Alto desempenho familiar, social, cultural, político, estético, físico. Acho que é uma boa leitura também para os rapazes que acompanham o canal. Para a gente entender especificamente o quanto que isso pesa sobre as mulheres, que no final das contas, numa sociedade mais machista, são as grandes responsáveis pela manutenção da estrutura familiar, né? Elas são o grande pilar da estrutura familiar. Eu indicaria um livro de uma psicóloga chamada Cecília Russo Troiano. O livro dela se chama Vida de Equilibrista. Vida de equilibrista é a ideia de que a gente tem que sempre equilibrar, pelo menos na sociedade contemporânea, uma vida profissional e uma vida familiar. E todos os sacrifícios e todos os sofrimentos e também as conquistas envolvidas nisso. A Cecília Troiano faz uma defesa muito interessante, que é: você pode ter uma vida de equilibrista desde que você saiba largar alguns pratinhos. Esse é um dos truques mais interessantes para a síndrome da Mulher Maravilha. Aprender a dizer não, não posso, não quero, não dou conta. Se você quiser ter uma leitura mais política e informativa desse aspecto, eu sugeriria um artigo muito interessante, muito profundo, do jornal É o País, chamada Carga Mental. O que é carga mental? Mesmo que a mulher não execute os trabalhos domésticos, familiares, mesmo que tenha eventualmente um assistente, uma ajuda, mesmo que os filhos vão para a escola, tem a chamada carga mental. O tempo que se passa planejando para que todas essas coisas aconteçam. Eu gosto muito de falar da minha mãe, né? A minha mãe, quando eu nasci, já tinha uma carreira relativamente consolidada, ela estava crescendo na carreira. Ela tinha uma ajudante, que foi a mulher que me criou, que eu chamo de mãe também, que é a Lena. E apesar disso, a minha mãe estava sempre constantemente cansada. Por quê? Ela não simplesmente podia trabalhar e chegar em casa e tá tudo resolvido. Ela tinha que se preocupar com quem me levaria na escola, quem me buscaria na escola, se tinha, por exemplo, uma compra, né? Um supermercado pronto lá em casa, se tinha o brinquedo de que eu precisava, se o meu dever estava sendo feito ou não. E aí é muito interessante porque o subtítulo dessa matéria do É o País diz assim: a tarefa invisível das mulheres de que ninguém fala. E aí o que é muito interessante é que a mulher de classe média ou classe média alta no Brasil, ela frequentemente conta com a ajuda, por exemplo, de uma trabalhadora doméstica. Mas mesmo assim, a divisão é injusta entre o marido e a mulher, porque em geral é a mulher que organiza as rotinas, as compras, quem faz o que, quando. Então acho que vale a pena dar uma lida nesse artigo do jornal É o País, que se chama Carga Mental, o trabalho invisível das mulheres. E como vocês já devem saber essa altura do campeonato, eu adoro quadrinhos, né? Eu tô aqui na salinha, tem uma seção só de quadrinhos, que é essa seção aqui atrás. Oi, gente, da câmera de trás. Eu queria indicar um quadrinho sobre carga mental, síndrome da Mulher Maravilha, e é um quadrinho de uma autora francesa chamada Emma Clit. É uma história em quadrinhos sobre o quanto é difícil ser uma mulher que tem uma carreira e uma profissão. E a frase acho que vai ser bem reconhecível para várias de vocês que têm um companheiro ou uma companheira que moram com uma pessoa. A frase é: você poderia ter me pedido. A ideia é aquela clássica. Você reclama com seu parceiro ou com sua parceira que a pessoa não divide as tarefas domésticas. A pessoa fala assim: mas você poderia ter me pedido. E aí não se considera que eu ter que pensar em pedir já é uma carga mental e já toma parte do meu tempo de trabalho. Então anota aí, Emma Clit, e aí esse livro se chama Você Poderia Ter Me Pedido. Acho bem interessante, um jeito bem humorado, leve e muito sincero de falar sobre carga mental e síndrome da Mulher Maravilha. Para encerrar, já que não adianta só eu ficar aqui problematizando sem te ajudar de alguma maneira nisso, eu vou fazer um desabafo. Já tem algum tempo que eu estou tentando reduzir a minha síndrome da Mulher Maravilha. E aí eu tenho 5 passos para te sugerir nisso. Acho que vale a pena a gente fazer um desafio. A cada dia, tente aplicar um desses passos. Primeira coisa que eu estou tentando fazer já há algum tempo: aprender a dizer não. Não, não posso, não consigo, não quero,
não agora. É muito comum que quando a gente diga não, a gente tenha medo de perder a oportunidade, de magoar alguém, de deixar alguém na mão. Mas acima de tudo, a gente não pode se deixar na mão. Sugestão, diga um não por dia. Uma tarefa que surge e você fala assim, não vai dar, não hoje, não agora. Segunda medida, eu deixei de seguir várias pessoas nas redes sociais. Eu segui algumas blogueiras que tinham uma vida perfeita, glamurosa, sempre muito bem vestidas, bem maquiadas, lindas, bem-humoradas, com maridos perfeitos. Ninguém é assim. Dessiga uma blogueira perfeita hoje. Eu juro, vai fazer muito bem para a sua saúde mental. Terceira dica. Eu tenho feito o seguinte exercício. Toda vez que chega um novo convite social, profissional, ou na hora que eu salvo aquele texto para ler depois, essas coisas, né, que a gente vai acumulando nessa nossa síndrome da Mulher Maravilha, eu tenho me feito a pergunta, para que eu quero fazer isso? É muito comum que no automatismo de querer sempre conquistar e construir, a gente simplesmente acumule tarefas, sem se preocupar o quanto aquilo está alinhado com o nosso propósito. Então, uma das minhas tentativas na atualidade é me perguntar o seguinte, para que isso serve dentro dos meus planos mais gerais? Porque muito frequentemente a gente perde o foco dos próprios sonhos. Quarta dica, sem culpa. Se eu não der conta de fazer alguma coisa, eu preciso aprender a dizer a mim mesma, e eu tenho feito isso, que eu não dei conta. É muito comum que quem tem a síndrome da Mulher Maravilha também crie justificativas. Olha, eu não consegui cumprir esse compromisso porque eu estava cansada. Eu não consegui cumprir esse compromisso por causa do trânsito. Fale abertamente consigo mesma sobre as suas falhas. Não é uma questão de autoflagelação, mas de assumir que a gente tem limites. O básico da síndrome da Mulher Maravilha, o fundamento da síndrome da Mulher Maravilha é essa sensação de onipotência. Eu vou dar conta, eu tenho que dar conta. Assumir as próprias falhas e as próprias limitações é o início para aprender a se dividir consigo mesma de uma maneira mais generosa. Encerrando, das dicas para combater a síndrome da Mulher Maravilha, eu deixei por último aquela que para mim é a mais importante. Tenha tempo para si mesma. Todos os dias, separe meia hora, uma hora para fazer uma coisa completamente sua. A gente tem mania de se doar para o marido, para o namorado, para os sobrinhos, para as amigas, para o trabalho, para as ONGs, para o partido político, para as redes sociais. E a gente deixa a gente sempre por último. E aí, todos os dias, tenha meia hora, uma hora para você. No meu caso, em geral, aquilo que me dá mais prazer é a atividade física. Eu tento manter, então, uma rotina de pelo menos 40 minutos de alguma atividade física todos os dias. Mas, às vezes, a própria atividade física, ou seja lá qual for a sua válvula de escape, gera uma culpa, uma cobrança, uma necessidade de alto desempenho. Quando você perceber que a sua fonte de prazer está virando fonte de ansiedade, troca. No lugar de sair para malhar, coloca um café com uma amiga. Se a sua amiga trabalha com você, e aí eu estou dizendo oi, Suelen, troque uma reunião de trabalho por um almocinho em que vocês duas se proíbam de falar de trabalho. E aí? Você tem a síndrome da Mulher Maravilha? Como é que você se sente diante de todos os compromissos? Qual das áreas da sua vida te deixa mais ansiosa? Compartilha comigo as suas impressões. Acima de tudo, compartilhar o peso ajuda a diminuir um pouco a pressão. Aproveita que você já está aí, se inscreva no canal, assina o nosso canal, clica lá no sininho e deixe seu comentário. Até a próxima semana.